Nós estamos aqui pelo hashtag Fala Comitê, neste encobre de suma importância para as discussões de todos os recursos hídricos desse nosso país maravilhoso e trazendo aqui o Paulo Bandeira, lá da Pernambuco, a terra dos Guararapes, nessa Pernambuco forte e pujante do nosso litoral nordestino. Paulo, nós estamos aqui para discutir as questões ligadas ao Capibaribe, que é o comitê que você apresenta, sim, também o Fórum Pernambucano, né? Fórum Pernambucano, e diante dos últimos acontecimentos climáticos, Pernambuco, Recife, entrou assim nos mananciais com força, né? As águas desabrigaram muitas pessoas, mas também é motivo para um aprendizado. Sim. Quais são as propostas do fórum, do seu comitê, para sanar outras que venham oportunidades de abrangências de socorro da comunidade, assim como da própria natureza, como da mata ciliar, das águas e tudo? Quais são as proposituras do fórum e do comitê do Capibaribe? Boa tarde, Flávio e todos que compõem o hashtag Fala Comitê. Dizer que é uma alegria muito grande aqui falar um pouco do nosso Comitê do Capibaribe e também um pouco do Fórum Pernambucano. Diante da provocação da sua pergunta, recentemente o Comitê do Capibaribe realizou um seminário sobre a questão de cheias na barragem do Capibaribe, onde reunimos algumas lideranças ribeirinhas, a sociedade civil e a defesa também civil, fazendo esse papel, esse debate diante de uma cidade que foi extremamente assim atingida, que era a Lagoa do Carro, uma cidade do agreste setentrional, onde justamente concentrava as águas que dá o caminho para a capital pernambucana, que faz parte também da barragem de Carpina, que compõe o Comitê do Capibaribe. Saber que essa participação foi efetiva, tanto o poder público e a sociedade civil e os usuários também, a importância desse povo para a gente caminhar algumas situações das quais foram propostas e aprovadas naquela plenária, naquela ocasião, e observar que esse compromisso institucional, não só do nosso Capibaribe, mas dos outros comitês que compõem o nosso Fórum Pernambucano, da importância, né, da participação dos usuários, do poder público, da sociedade civil, trazendo consigo justamente essa responsabilidade desse coletivo, né? A gente entende também da necessidade de estar todo mundo no mesmo espaço, discutindo e encaminhando as propostas que vinham justamente da sustentabilidade diante das crises que ocorreram no mês de junho no nosso estado. Você é signatário da moção em que se manda a ANA, né, com relação ao Procomitê, essa ideia de não deixar fundir os recursos, mas ampliar as suas aplicações? Sim, nós tivemos hoje uma reunião pela manhã com a Coordenação Nacional, e fomos convocados, e esse tema já era evidentemente discutido nos corredores do INCOB, e fomos lá justamente validar, né, essa questão da continuidade desse recurso que nos ajuda muito, mesmo nós ainda não temos ainda a cobrança do nosso estado. Um gafanhotozinho mandou uma notícia, está se ventilando a possibilidade, e aqui alguém já falou, da composição de um fórum regional do Nordeste para agregar valores, discussões, territorialidades e problemáticas que são todas muito parecidas. Você comunga dessa ideia, desse pensamento? É verdade, o Gafanhoto mandou essa mensagem para nós, a gente também tem esse sentimento de partilha, né, de agregar esses valores institucionais e pessoais. A gente observa que tem pessoas dignas desse debate, dentro desse trâmite, e também fortalece também os estados do Norte-Nordeste. Norte-Nordeste. Porque às vezes a gente discute num tabuleiro nacional uma questão que na termologia é igual, mas sim, no fato é bem diferente, né? As realidades são diferentes. E aí o Paulo Bandeira é aquela pessoa que é um cicerone por excelência, nos recebeu o Fórum Nacional ainda no período da chuva, né? Nós encontramos uma Recife que estava num processo alagadíssimo, né? E num processo muito difícil, todo mundo atento a diversas realidades. E as águas, elas quando bem tratadas, quando ninguém interrompe o seu percurso, elas passam tranquilas, né? Quando a gente constrói a margem das barreiras, destrói mata ciliar, é claro que ela diz ou abre alas que eu quero passar e passa mesmo.
E adiante dessa visão que você teve muito forte, o Nordeste teve, Alagoas, teve cidade que por inteiro ficou debaixo d'água. Nós tivemos Murici, União dos Palmares, cidades históricas sim. que ficaram nessa situação, Paulo. Você diria que o melhor caminho para essas soluções seria? Uma política habitacional com decência. A gente observa que questão social, estou me referindo ao Norte e Nordeste, Isso. em especial o meu Pernambuco, nós passamos por uma tragédia intensa, né? Esses eventos, por sua vez, tivemos mais de uma centena de pessoas mortas, famílias fragilizadas, que até pouco tempo ainda não estava tendo a cobertura da questão financeira para dar um bom na vida delas. O Estado ainda estava pecando ainda, né? Todo esse contexto. Mas a gente acredita numa política habitacional diferente, uma política habitacional decente. Que agregue valores ambientais. Valores ambientais, né? A gente observa tudo isso. Eu sou de uma época, Paulo, que o PVC não existia. Sim. A gente tinha manilha, era um tubo feito de me barro, recordo. não é? E que a gente, naquela época, em alguns setores, até canavieiros, nós tínhamos um tratamento de esgoto que era direcionado para um barreiro que às vezes era extraído do barro para tamponar casas de taipa. E não nos serviu de aprendizado para uma continuidade de um trabalho de conscientização. De conscientização ambiental. Hoje fala-se muito de educação ambiental. Aí o Tonhão diz assim, é melhor consciência ambiental. Né? Porque quem tem consciência, lógico que foi educado, foi preparado. Sim. Será que esse país ainda não ouviu os alertas? Não é? Você vê, por exemplo, um shopping center construído em cima de um aterro sanitário, em cima de um mangue, não é? Você tem uma lagoa enorme, como no Rio de Janeiro, da Guanabara, cheio de dejetos que o próprio ser humano, o cidadão comum, vai jogando um pouquinho ali, outro lá. Qual é a atividade que a gente poderia tomar para mitigar essas situações? Flávio, já que você tocou na questão ambiental, essas questões, por sinal, hoje Pernambuco passa por um processo de instalações de torres eólicas no brejo de altitude que agrega o Comitê do Capibaribe e o Comitê do Ipojuca. Que, por sua vez, as grandes empresas querem acessar esse espaço, acabando com tudo. Nós, do Comitê do Capibaribe e o Fórum, apoiamos a ação contra todo esse desastre ambiental. Vida lagunar, oceânica, meio ambiente. Meio ambiente. Alguém diz que a presença de muitos tubarões na orla do Recife foi provocada por um matadouro que derramava sangue. Do efeito de swap. Ali foi Mas ali foi sanado? Ainda não. Ainda está no processo ainda. Né? Recife hoje concentra muitos tubarões ainda. Planos municipais de saneamento básico. Eu estou aqui numa avalanche de perguntas. Estou entendendo. Nem todos os municípios têm. Tem município que tem o plano, mas não executa. Principalmente na região do Litoral Sul. Litoral Sul. É a região ligada a Maragogi, justamente São José da Coroa Grande. O caminho da sua terra. Isso, caminho da nossa terra. Mas me diz uma coisa, será que os comitês não teriam um pouco de responsabilidade na cobrança dessa implantação dos PMSBs? Então passasse para a questão dos projetos executivos? Os comitês têm suas limitações diante desse desafio que a gente observa. Mas também tem comitê também que está justamente fazendo um trabalho diferenciado com as prefeituras. Por sinal deles é o Capibaribe, vou falar do nosso comitê, onde ele tem o Capibaribe, Prefeitura Amiga do Capibaribe, através de um selo que, de acordo com um questionário que a prefeitura responde de acordo com o que está acontecendo de fato e de direito, nós damos esse selo a essa prefeitura com validade de 2 anos. E isso fortalece essa ação, o reconhecimento pelas ações com a questão ambiental. Tanto na questão da mata ciliar, quanto nas questões ambientais do município. A questão, exemplo, as extinções dos antigos lixões, que eu já tenho sanitário. Algumas prefeituras já assumiram esse compromisso e estão finalizando essas atividades. A mineração, falar da sua bacia, ela tem sido amena ou tem evoluído, tem trazido danos? Tem trazido os danos. Principalmente ali naquela região ali de Araripina. Justamente é mais um fortalecimento do comitê daquela região. Tem Pajeú. Aí, Paulo, conversar com você é bom.
mas a gente tem aqui um limite, alguém já levantou Correto, a bandeira correto, ali, tempo dizendo, ali, ó, a gente o tem. bandeirinha A gente entende. dessa partida já levantou ali, sinalizou. Você tem 2 minutos para trazer uma explanação, uma ideia que você já vinha com ela pré-estabelecida Sim. e darmos aqui como uma participação efetiva no Fala Comitê, nesse Incob que tem trazido excelentes resultados. Então, Flávio, hoje o Incob, para nós que compõem o Comitê do Capibaribe, tivemos a oportunidade de trazer 4 integrantes da direção, né, fortalecer essa ação aqui dentro, essa articulação institucional que nós temos dentro de cada comissão de organização. Por sinal, Pernambuco hoje assumiu esse compromisso de cada comissão ter um integrante nosso de Pernambuco, que por sinal de 2 é do Capibaribe, um é do Goiânia e outro é do Sirienhém, e dizer que esse Incob ele traz esse diferencial, né, com essa rica programação que surgiu nesses 4 dias. A gente observa que isso enriquece muito nós e assumimos ainda essa responsabilidade de passar isso para os nossos que ficaram por lá. Futuras gerações. Futuras gerações. Aqui vem o velho guerreiro para assumir a bancada, né? E enquanto ele se arruma e apresenta esse espetáculo comunicativo, extraindo informações dos comitês, eu agradeço ao Paulo Bandeira, lá do Capibaribe, da Pernambuco, da terra dos Guararapes. Boa tarde. Boa tarde, Flávio.